Pessoal, quando eu falo aqui que a extrema-direita é composta por elementos todos burros, não é uma metáfora, é verdade. Porque preste atenção, eles falam, aonde eles estão, em qualquer lugar que eles estiverem, eles só falam em lutar contra o sistema. Vamos acabar com o sistema, vamos livrar o Brasil do sistema. Mas eles estão pedindo ao povo para livrar o Brasil deles, porque eles são o sistema. Preste atenção, quem luta contra o sistema somos nós. Nós, progressistas, nós de esquerda, lutamos o tempo todo contra o sistema. Tudo que nós conseguimos, todo o benefício que o trabalhador brasileiro conseguiu, foi lutando contra o sistema. As pessoas falam que no Brasil, né, são os três poderes. Lá tem a Praça dos Três Poderes em Brasília. O poder executivo, legislativo, e o poder judiciário. Mas em São Paulo tem o quarto poder do Brasil, que dependendo do governo que tiver, quem manda são eles, que é a Faria Lima. A Faria Lima, em São Paulo, é o centro financeiro do Brasil, e as pessoas que fazem parte dessa chamada Faria Lima, daquele centro financeiro ali, é o quarto poder. E, infelizmente, é um poder muito forte, porque é o poder do dinheiro. Então, hoje, com o atual Congresso Nacional, Congresso inimigo do povo, com os seus presidentes ali, né? O Hugo Mota, Davi Alcolumbre, esses ali são os presidentes que estão ali dentro do Congresso, são os presidentes da Câmara e do Senado, e eles são ali o braço do quarto poder, que é o sistema financeiro do Brasil, que é o sistema financeiro, são os poderosos, são os escravocratas, são aqueles que querem que o pobre se exploda, porque tudo que vem desse quarto poder, o poder financeiro, é exatamente para ferrar o pobre. Eles são contra tudo que for do pobre. Eles, principalmente a Rede Globo, que eu acho que é ali um dos comandos mais fortes desse quarto poder, porque é aquela que divulga, é aquela que o povo está ali, por menos que a gente queira, as pessoas, hoje muitas pessoas em muitos lugares do Brasil, a única informação que eles têm vem dos jornais da Globo. Então, assim, o jornal impresso, as pessoas não leem. O que tem os jornais eletrônicos aí, como são chamados na internet, as pessoas, muita gente não sabe nem pegar no celular e não tem celular. Apesar no Brasil hoje, eu acho que é o país que mais tem celular no mundo. Mas enfim, então esse quarto poder, ele tem uma força do caramba e nós temos que lutar aqui o tempo todo contra esse quarto poder. Porque esse quarto poder, ele é contra o povo brasileiro de um modo geral. Eles financiam campanha de parlamentares para eles colocarem dentro do Congresso Nacional aquelas pessoas que vão trabalhar em prol deles. Como aconteceu agora nessas votações que houveram, rejeitaram o candidato do presidente ao Supremo, isso aí foi o de menos, derrubaram o veto do presidente na PL da bandidagem, que é mais uma PL da bandidagem para diminuir pena de bandido, só que eles se ferraram, porque ali eles cometeram grandes erros ali, que não vou explicar aqui, isso aí eu deixo para o senhor professor José, meu amigo professor José Fernandes, que ele é o cara para explicar isso aí, realmente e eu quero falar aqui de público que ele ali fez uma enquete ali perguntando se ele deveria ser candidato. Eu acho que sim, será uma força enorme dentro do Congresso Nacional, um cara igual o professor José, igual o Tiago dos Reis, sim, tem que se candidatar sim, porque como eles têm igual o Nicole, esses influencezinhos, mequetrefe, idiota, da extrema-direita, nós vamos ter ali pessoas centradas, como no caso do professor José, um cara que é professor de direito, é jornalista, sim, vai ser uma voz do caramba, vai nos representar literalmente dentro do Congresso Nacional. Que o senhor venha e que seja bem votado e que o ano que vem o senhor esteja lá e continue com o Portal do José. Não faça isso de não continuar com o Portal do José. Enfim, mas aqui falando do quarto poder, pessoal, que eu nunca vi ninguém falar nisso, existe um quarto poder no Brasil sim, e é muito poderoso, literalmente é muito poderoso. Então o que nós temos que brigar o tempo todo aqui, porque se vocês analisarem, na época do Bozo, não tem uma reportagem da Rede Globo que associasse o Bozo à pandemia. Ele falava um monte de besteira em público, xingava todo mundo, imitava gente morrendo, o histórico dele, não sei o que lá, agora vive o tempo todo aí caindo pelas tabelas e chorando o tempo todo, soluçando, morrendo. Enfim, é uma desgraça, é um frouxo, é um broxa.
os embrochados. Eu acho que as pessoas que deu aquelas medalhas de embrochados deve ter tudo jogado fora. Mas falando-se de coisa séria, pessoal, é o que nós temos que prestar atenção. Eu assisto sim os jornais, sabe por quê? Que é veiculado pela Globo, para eu saber o que eles estão falando, para eu poder dar aqui a minha opinião. Então os caras vêm ali falar, tem que cortar gasto, o governo está gastando demais, tem que cortar gasto. Eles não estão se referindo às medidas parlamentares que são bilhões e bilhões de reais por ano, para que os deputados roubem e mandem para estados e municípios, para o dinheiro desaparecer e depois voltar para o bolso deles. São esses juros malditos que o ano passado foi pago 1 trilhão e 100 bilhões de reais dos juros dessa maldita dívida, e ninguém fala em cortar nisso. São gastos absurdos que o Brasil tem. Agora eles querem colocar na conta, para eles o único problema do Brasil é o aposentado, é o pensionista, é a pessoa que recebe o BPC, as medidas essas sociais que o governo criou, igual como Bolsa Família, alguns benefícios para as pessoas. Para eles, isso tem que acabar. Não pode ter aumento. Olha, que o aposentado não pode ter aumento no salário do aposentado, não pode ter aumento no benefício que ele recebe, porque se começar a dar aumento, daqui a pouco o Brasil não aguenta. Eles não querem nem que o salário mínimo tenha aumento. Nos 4 anos do Bozo, ele fez um repasse de R$36 para o salário mínimo, ainda fez como se estivesse fazendo alguma coisa que prestasse. Então, essas desgraças que nós temos que banir da política brasileira. Nós temos que dizimar essa corja maldita da extrema-direita para a lixeira da política brasileira. Temos que dizimar da política brasileira, colocar na lixeira, jogar fora e botar fogo. Eu estou me referindo politicamente, estou falando de machucar ninguém não. Então, pessoal, nós temos que fazer isso, isolar. Nessas eleições agora, não votem em ninguém indicado por eles. Não reelejam ninguém dessa corja maldita que está ali hoje, principalmente do PL. Não reelejam ninguém dessa corja maldita. Não vote em ninguém que eles indicarem, absolutamente ninguém. Nem deputado, nem senador, nem governador, nada, nada. O candidato a presidente, eu nem vou falar, que eu sei que o povo brasileiro, 90% do povo brasileiro já acordaram e não vão fazer uma besteira dessa, de votar em uma dessas desgraças desses candidatos deles, para alguma coisa, porque o ex-governador de Minas Gerais quebrou Minas Gerais, o estado de Minas Gerais está falido, ele quebrou, ele é um maluco, ele nem estudar a vida não estudou, e é filho de uma família rica, ele é bilionário, então ele não quer saber do pobre não. Toda entrevista que ele dá é para ferrar o pobre. O filho do Bozo, idem, só fala em ferrar o povo brasileiro, entendeu? O outro, então assim, são candidatos mequetrefe, são pessoas que não têm a mínima condição de chegarem à presidência da República, entendeu? O do Goiás, ele tem raiva do Lula, porque em 89 o Lula já deu uma sapatada nele, em 89. Imagina agora, depois que o Lula já foi presidente, já está sendo pela 3ª vez, e se você colocar os 2 governos da Dilma, foi também mérito do presidente Lula. Então, assim, ele tem raiva por isso, porque ele é incompetente, ele é doutor, é formado em medicina, que não sei o que lá, e o Lula é analfabeto. O Lula não estudou, mas é inteligente. A inteligência independe de escolaridade, independe. A educação independe de escolaridade. Mas o Lula, ele é inteligente, ele é admirado no mundo todo, não é à toa, entendeu? Politicamente falando, não tem um hoje no mundo que não peça algum conselho ao Lula, politicamente falando, tenho certeza disso. Então, assim, esse é o problema, são os invejosos. E o quarto poder, nunca vão querer, o quarto poder, o poder financeiro, aqueles ali que a central deles, que o palácio deles é na Faria Lima, em São Paulo, eles não querem nunca, não vão aceitar nunca, eles podem até engolir, mas eles vão fazer o que eles puderem fazer para que para que um candidato de esquerda não ocupe novamente a presidência da República, para que o presidente Lula não ocupe o seu 2º mandato dessa vez agora, que ele não seja reeleito, mas ele vai ser. E eu tenho certeza que depois dele virá o Alckmin, ou o Haddad, ou depois dele virar o Alckmin, depois do Alckmin virar o Haddad. Eu sei que vão ser pessoas, se continuarem nesse caminho, nós temos que ter na presidência da República pessoas da esquerda, pessoas progressistas, que olhem pelo povo, senão nós estamos ferrados. Vamos acontecer com o trabalhador, com o pobre brasileiro, o que está acontecendo na Argentina, a pessoa comer carne de burro, comer casca de madeira, comer carne de gato, e o maluco lá pintar e bordar, e fazer dancinha lá em Israel,
para comemorar, sabe-se lá o que, só na mente dele. Então, pessoal, nós temos que entender o seguinte, nós temos que lutar contra o sistema, porque o sistema é a extrema-direita. Eles falam que são contra o sistema são eles, então eles são contra eles. E eles são os candidatos do quarto poder, que é o poder financeiro do Brasil, é o poder dos empresários, dos banqueiros, dos grandes empresários, da grande mídia, que não vai querer nunca que o trabalhador brasileiro cresça, que o trabalhador brasileiro tenha dinheiro para comprar comida, para comprar roupa, para comprar calçado, que possa manter um filho na escola. O quarto poder, o poder financeiro, não vai aceitar isso nunca. Eles podem até engolir, o povo brasileiro fazer eles engolirem. Então, nessas eleições, não vote em ninguém dessa coisa maldita. Não vamos novamente votar num Congresso para trabalhar há 4 anos contra o povo, Congresso inimigo do povo. Os seus representantes são hoje Hugo Mota, Davi Alcolumbre e o centro financeiro, a grande mídia do Brasil. É isso aí.